Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes, que rompia-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajuntá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderava dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Amado e eterno Deus, poderoso Pai, te agradecemos por essa grandiosa palavra, por mais uma grande oportunidade de estar aqui na tua casa, no primeiro dia da semana, Senhor. Fala conosco, meu Pai, nessa noite, que de agora em diante o Senhor cresça e eu diminuo, em nome de Jesus. Toma a tua assento e as palmas, louve o nome do Senhor nessa noite, amém? Graças a Deus. Palavra gloriosa essa que o Senhor prepara para mim e para você nessa noite, onde estamos diante da presença dele no terceiro dia dessa campanha, um encontro com Deus. E vemos aqui diante dessa palavra a importância de nós termos um encontro com o Senhor, porque a sua vida e a minha vida, até o momento que estamos caminhando nessa terra sozinhos, é de uma maneira, mas a partir do momento que nos encontramos com o Senhor, a nossa vida é transformada, a nossa vida é mudada, porque a presença de Deus trabalha na nossa vida. A palavra de Deus diz em 1 Samuel capítulo 10, do versículo 7, a palavra do Senhor nos diz que quando o Espírito do Senhor se apodera do rei Saul, ele se transforma, ele se torna em outra pessoa. Não é que ele era pequeno e ficou grande, não. Não é que ele era pobre e ficou rico, não. É que o Espírito Santo de Deus nos transforma, ele nos molda, ele nos muda, ele nos modifica para estar da maneira que ele quer diante da presença dele. E vemos aqui a história de um grande homem de Deus, o apóstolo Pedro, no momento que ele encontrara com o Senhor Jesus, num dia frustrado, num dia de dificuldade, num dia que tudo deu errado. E assim não é diferente de mim e de você, quem sabe que está aqui nessa noite. Quem sabe você passou por um dia que foi uma tribulação terrível. Quem sabe você passou por um dia que você estava pensando: eu não aguento mais, eu não suporto mais. Mas agora nos confrontamos com a palavra, com a situação que esse homem estava passando. Ele vivia da pesca, e naquela noite, tendo pescado a noite toda, ele não conseguiu gerar o fruto que ele precisava. Ele não conseguiu gerar aquilo que iria levar, quem sabe, o alimento para sua casa, quem sabe aquilo que ia ajudar ele a pagar as suas contas, aquilo que iria ajudar ele a manter a sua casa. Ele não conseguiu levar aquele dia. Então ele, juntamente com os outros homens que estavam lá com ele, como a palavra nos conta, que estava lá também João, estava lá também Tiago, dos filhos de Zebedeu, eles estavam diante daquela situação frustrada, lavando as redes. E quando nos deparamos e olhamos para eles falando que lavavam as redes, é o momento que eles estavam sem esperança, é o momento que não tinha mais jeito, é no momento que eles estavam desistindo, que não tinha mais esperança. Mas assim é com a minha e a tua vida, de nós que estamos aqui nessa noite. No momento que não temos mais esperança, no momento que pensamos não tem mais jeito, no momento que pensamos todas as portas estão fechadas, não tem mais o que fazer, eu vou desistir. É nesse momento que nos deparamos e nos encontramos com as mãos do Senhor estendidas sobre a minha e a tua vida, de nós que estamos aqui nessa noite. Mas isso na palavra de Deus eu me lembro, quando a palavra de Deus diz em Êxodo 14, que naquele momento que o povo se colocou diante do Mar Vermelho, eles estavam sem esperança. Naquele momento eles estavam pensando que ia perecer, iriam morrer pelas mãos dos egípcios. Pensavam, olhando com os olhares carnais, o olho do homem, que não tinha mais solução, que não tinha mais o que fazer, porque olhava de um lado, olhava do lado esquerdo, era montanha, olhava do lado direito, era montanha, olhava para frente e se depararam com o mar e não tinham como passar, olhava para trás, o inimigo estava vindo.
Mas a partir do momento que eles estavam lá, a providência de Deus chega. Porque na vida daquele que tem promessa, porque na vida daquele que é escolhido do Senhor, as mãos do Senhor sempre estarão estendidas. Como o profeta Isaías escreve dizendo na palavra de Deus, do capítulo 59 do teu livro, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que possa salvar, para que possa abençoar, nem os seus ouvidos fechados, nem agravados para que não possa ouvir. Deixa eu te dizer nessa noite, independente da situação que você tem passado, saiba que o Senhor está te dizendo nessa noite: as minhas mãos continuam estendidas para você, para te levantar, para te restaurar, para te colocar novamente de pé diante da minha presença, porque estamos na presença de um Deus que restaura, como a palavra do Senhor vem nos contar, que Ele tira o homem da cinza, que Ele tira o homem do charco de lodo e firma os pés sobre uma rocha. Ele tira o homem do monturo e faz se assentar sobre os príncipes nessa terra. O Senhor muda a história do homem, muda a história da mulher que tem um encontro com Ele. E não foi diferente na vida desse homem, Simão Pedro, que estamos lendo aqui nessa noite. Quando o Senhor chega diante da presença dele, diante do mar da Galiléia, o lago de Genezaré, estava uma multidão juntamente com ele. Quem sabe o Senhor poderia ter operado um milagre na vida de cada um daqueles que estavam naquela vasta multidão. Por isso muitas vezes você pensa, com tantas pessoas nessa terra, por que Deus vai olhar para mim? Com tantas pessoas nessa terra, por que Deus vai pensar em olhar para mim e querer fazer algo na minha vida? Mas saiba que o Senhor te enxerga em meio à multidão. Saiba que o Senhor trabalha na tua vida em meio à multidão. Independente que você esteja num mundo com muitas e muitas pessoas, o plano e o projeto de Deus na tua vida continua de pé. E Ele vai executar na tua vida se você crer nessa noite. Aleluia. E olhamos diante dessa palavra, que ele chega diante daquele lago. Quem sabe teria lá muitos e muitos barcos, muitos pescadores que viviam, porque aquela aldeia, aquela cidade de Betsaida era uma cidade que as pessoas viviam da pesca principalmente. Quem sabe tinha muitos e muitos barcos que o Senhor poderia ter entrado. Quem sabe tinha muitas e muitas igrejas nessa noite que o Senhor poderia ter entrado. Mas Ele escolheu hoje, aqui na cidade de Itapinas, para entrar e para mudar a tua vida, para fazer uma grande obra na tua história, para fazer um novo da parte de Deus chegar à tua vida. Porque quando o Senhor prepara, quando o Senhor escolhe, quando o Senhor determina, a palavra dele é sobre tudo e todos. Quando a palavra do Senhor vai nos contar sobre dois barcos especiais que estavam lá, o barco dos filhos de Zebedeu e o barco de Simão e de André. E o Senhor adentrando especialmente no barco de Simão Pedro, adentra, pede para ele se afastar mais um pouco. Por quê? Porque Simão deu liberdade, Simão deixou ele entrar. Eu me lembro quando Apocalipse 3:20 está escrito: eis que estou à porta e bato, se ouvir a minha voz e deixar ele entrar, eu entrarei. Quando você ouve a voz do Senhor e dá liberdade para o Senhor entrar na tua vida, Ele muda a tua história, Ele transforma a tua casa, Ele muda a tua família, Ele faz uma grande obra na tua vida nessa terra. Mas depende da tua legalidade, depende de você querer. O profeta Zacarias, em 4:6 do seu livro, está escrito que não é por força, nem por violência, mas sim pelo Espírito. Quando você dá legalidade, quando você deixa Jesus entrar no seu barco, quando você deixa Jesus entrar na tua casa, quando você abre a porta do teu coração e deixa Jesus entrar no teu coração, Ele muda a história, Ele faz o novo. Quem sabe você passou por essas portas nessa noite e você precisa de uma cura, você precisa de um milagre. Se hoje você deixar o Senhor entrar no teu coração, e Ele vai fazer uma grande obra na tua vida, Ele vai entregar aquilo que você precisa nessa terra. Está escrito no Salmo 139 que o Senhor conhece o nosso assentar, o nosso levantar, e de longe entende os nossos pensamentos. Deixa eu te dizer nessa noite, Ele sabe aqueles pensamentos difíceis que estão dentro do teu coração, pensamento de tristeza, pensamento de amargura, pensamento de desistir de parar. Mas se você nessa noite crê, Ele trabalha na tua vida, Ele faz o novo na tua vida, como fez na vida de Pedro. No ambiente de tribulação, quando Pedro deixa o Senhor adentrar no barco, naquele ambiente, aquele ambiente difícil, aquele ambiente sem esperança, naquele ambiente de decepção, o Senhor adentra. E quando o Senhor adentra para mudar. Quando o Senhor adentra, Ele adentra para fazer o novo, para fazer o impossível. Como Lucas 18:27 está escrito: aquilo que é impossível para mim, é impossível para você, é impossível para os homens, é possível para Deus. Que causa impossível você tem nessa noite, que para o Senhor possa ser difícil, possa ser impossível.
para que ele não possa mudar. Quem sabe é na área sentimental, quem sabe é na área conjugal, na área financeira, na área espiritual, na saúde, na família, não importa. O Senhor nessa noite, Ele pode operar na tua vida, Ele pode mudar a situação, Ele pode fazer um novo na tua vida se você crer nessa noite. Ele pode fazer um novo, mas basta a gente crer. João 11:40, o Senhor disse-lhes: se creres, verás a glória de Deus. Mas basta a gente crer. Basta a gente colocar no nosso coração que teve um Deus que um dia disse: haja luz e houve luz. Teve um Deus que um dia permitiu que o fôlego de vida viesse sobre as suas narinas e você estivesse de pé nessa noite. Você estivesse de pé nessa noite para ouvir a palavra de Deus, com forças para caminhar nessa terra até a casa do Senhor. Teve um Deus que prometeu isso na palavra de Deus. Teve um Deus que fez isso na palavra de Deus. Está escrito para que eu e você viemos glorificar o nome dele. Como a palavra do Senhor diz no Salmo 150: tudo que tem fôlego, louve a Deus. Louve a Deus, glorifique, exalte o nome do Senhor, porque só Ele tem poder e autoridade para fazer algo especial na nossa vida, para mudar a nossa vida, para renovar os nossos sonhos, os nossos projetos. Lá fora só tem palavra de maldição dizendo: não dá certo, você não consegue, você não pode. Mas quando você chega diante da presença do Senhor, ainda que seja um ambiente de destruição, ainda que seja um ambiente que esteja sem esperança, o Senhor te diz: vai dar certo, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te levanto, eu te restauro, eu te fortifico e te coloco de pé novamente. Ainda que os malvados, seus inimigos se levantarem contra ti, eu te coloco como coluna forte, como forte muro de bronze, e você vai vencer, porque eles não prevalecem contra ti. Esse é o nosso Deus que estamos aqui nessa noite. Um Deus que muda cenário, um Deus que muda a situação. Eu me lembro quando a palavra do Senhor vai nos contar no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, quando uma grande multidão cerca o povo da cidade de Jerusalém, o povo da terra de Judá. Naquele momento o desespero bate. Naquele momento o medo bate, porque é natural. Todos pensavam: iremos perecer. Todos pensavam: iremos perecer. Mas está escrito: bendita a nação cujo Deus é o Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que naquele momento o povo de Deus se colocou a buscar a face do Senhor. O povo de Deus se colocou a clamar ao Senhor em jejum e pela oração. E a palavra do Senhor vai nos contar que o Senhor levanta um profeta, e aquele profeta diz para eles não temer, não espantar, porque a peleja não é vossa, mas sim do Senhor. Assim é na vida do servo e da serva que ainda clama. Assim é na vida do servo e da serva de Deus que ainda busca, que não desiste, que continua a clamar ainda que tudo esteja difícil. Ainda que os olhos carnais vejam tribulação, veja destruição, veja o teto desabando, mas quando você clama, a resposta vem. Está escrito: clama a mim e eu irei te responder e anunciar coisas grandes e firmes que tu não sabes. E quando deparamos com essa palavra, naquele ambiente difícil, o Senhor lança uma palavra profética na vida de Simão Pedro, dizendo para ele: vai até o mar alto e lança a rede. O Senhor estava dizendo para ele: volta para o ambiente que você foi infeliz, volta para o ambiente que você perdeu a esperança, volta para o ambiente que todos viram a sua frustração, volta para o ambiente que você desistiu, o ambiente que você desanimou, o ambiente que tudo deu errado, o ambiente que a porta se fechou. Só que diferente, antes Pedro estava sozinho, agora dessa vez é a palavra do Senhor que está indo diante dele, aquela palavra que abre porta onde não tem porta, caminho onde não tem caminho, aquela palavra que não tem causa, que não dê jeito, que não dê vitória nessa terra. Glória a Deus. Aleluia. E aonde ele vem e diz para o Senhor: mas Senhor, tendo eu tentado, tendo eu pescado a noite toda, nada apanhamos, mas segundo a tua palavra eu irei e lançarei a rede. Porque a palavra do Senhor é palavra de autoridade. Está escrito que todo aquele que está nos céus, na terra e debaixo da terra, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele tem autoridade. O Pai deu autoridade, legalidade sobre tudo e todos nessa terra. Todas as coisas o Senhor sujeitou na mão dele. Então a autoridade está na mão do Senhor. Então quando o Senhor lança a palavra de autoridade: vai, pode ir que o Senhor garante. Quando o Senhor diz vai dar certo, pode ir que o Senhor garante que vai dar certo. Ele vai te fortalecer. E não duvide.
Quando você confia no Senhor, a palavra do Senhor nos diz que seremos como um monte de Sião que não se abala. O que quer dizer isso nessa noite? Que independente que o vento bater, independente que a tribulação se levantar, independente da dificuldade, quando confiamos na palavra do Senhor, Ele nos dá vitória, Ele garante, Ele nos fortalece, Ele nos coloca de pé, Ele faz, a partir do momento que confiamos no Senhor, faz como um homem prudente, que ele fica a sua casa na rocha. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir o frio, pode vir o calor, pode vir todo tipo de mal, mas a casa permanece de pé, porque está edificada na rocha. Assim somos eu e você nessa noite, quando confiamos no Senhor, quando colocamos em prática a palavra dele, quando diz para confiar, para crer no Senhor. Ele opera, Ele muda o cenário, Ele trabalha na nossa vida, como Ele mudou nessa noite, na vida de Simão Pedro, quando Ele disse para Simão: vai até o mar, e segundo a palavra do Senhor, ele foi novamente. Quem sabe Simão foi imerso em incredulidade, porque o homem muitas vezes é incrédulo, muitas vezes o homem não crê, mas quando a palavra sai do altar, quando a palavra sai do Senhor, as coisas é diferente. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Segundo a palavra do Senhor, eles foram, e quando lançaram a rede, a surpresa, porque o milagre aconteceu. Porque quando o Senhor lança a palavra e determina, o milagre acontece. Assim pode ser na minha e na tua vida nessa noite. O milagre pode se chegar sobre a tua vida. O milagre pode chegar, não sei que área, não sei aquilo que você tem buscado do Senhor, se é uma resposta, se é uma cura, se é uma libertação, se é uma providência do seu lar. Mas se você quer um milagre, chega hoje. A sua senha é chamada hoje, a bênção chega hoje, e a palavra de autoridade é lançada sobre a tua vida hoje, que você vai ser vitorioso, pois está escrito que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, e que se Deus é por nós, quem será contra nós? Isaías 43:13 está escrito: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Quando o Senhor diz que não há quem possa escapar das mãos dele, nem o vento, nem a natureza, nem uma tempestade, está longe disso, está na autoridade do Senhor. Não há nada, porque antes do Senhor não houve outro, depois do Senhor não há outro, e acima dele nas estrelas não há outro, porque ele é o primeiro, porque ele é o último, porque ele é o princípio, porque ele é o fim. E a palavra vai continuar dizendo: quem poderá escapar das minhas mãos? Operando eu, quem impedirá? Então nessa noite não tem tempestade sobre a tua vida que impede os planos de Deus. Não tem uma noite frustrada que impede os planos de Deus na tua vida. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus. Não tem nada que pode impedir os planos de Deus ser realizados na tua vida. Aquilo que o céu determinou para você já está determinado, já está decretado, já está assinado, e na tua vida vai acontecer se você crer. Então deposita nessa noite a tua confiança no Senhor. Segue a palavra de autoridade, a palavra de autoridade que o Senhor lança sobre a nossa vida. Porque quando seguimos essa palavra de autoridade, quando buscamos fazer aquilo que é da vontade do Pai, nós temos vitória. Como a palavra do Senhor vai nos contar, que Ele lança a rede e ali o milagre acontece. Quando Ele lança a rede, naquele mar que não tinha sequer um peixe, na noite toda tendo pescado, naquele lugar que não tinha de onde sair, não tinha como dar certo, naquele lugar o Senhor fez dar certo. Naquele lugar Ele colheu uma grande multidão de peixe. Mas não para por aí, porque todos aqueles que viram você no dia da destruição, no dia do desânimo, no dia que tudo deu errado, no dia que a porta fechou, tem que contemplar a vitória de Deus para a tua vida, como aconteceu na vida de Simão. Quem sabe quantas e quantas pessoas tinham diante daquela praia, na noite que ele pescou, quantos e quantos pescadores, a palavra não vem a relatar. Quem sabe quantas e quantas pessoas tinham lá e viram a frustração de Pedro, mas naquela noite, melhor dizendo, naquela manhã, tiveram que contemplar a exaltação do céu na vida de Pedro, tiveram que contemplar no ambiente que tudo deu errado, aqueles que viram tudo dar errado, tiveram que contemplar a bênção chegando na vida de Pedro, o milagre chegando na vida de Pedro. E por que tudo isso? Porque ele teve um encontro com o Senhor. Quando temos um encontro com o Senhor, tudo é diferente, tudo é mudado na nossa vida.
A palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios 5,17 que aquele que tem um encontro, melhor dizendo, aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, porque Deus modifica, porque Deus transforma a vida do homem quando tem um encontro com o Senhor. Abraão teve um encontro com o Senhor lá na tenda, e a vida dele foi mudada. Larga a tua parentela, Aleluia. e vai para a terra que ele tem prometido. Aleluia. A vida de Elias foi mudada quando o Senhor encontrou com ele naquela caverna e deu a ordem para ele: vai, unge Eliseu, profeta, e tal ser a rei. A vida dele foi mudada naquele momento. A vida de Paulo foi mudada naquele caminho de Damasco, porque ele teve um encontro com o Senhor. Quando o Senhor, no resplendor de glória, apareceu para ele, ele teve um encontro. A vida dele foi mudada. Assim não é diferente na minha e na tua vida. Quando temos um encontro, a situação muda, o cenário muda, nós mudamos, a nossa vida muda, porque o Senhor trabalha. Glória a Deus. A palavra vai nos contar que eles tiveram que chamar ajuda, tiveram que pedir ajuda naquele momento, chamar os irmãos que estavam do outro barco, para ajudar eles a carregar grande quantidade de muitos peixes, que eles conseguiram naquela manhã. Tiveram que chamar ajuda, para carregar o tamanho da bênção e do milagre que Deus determinou e derramou Aleluia. sobre a vida de Pedro, na vida de André, na vida daqueles que estavam frustrados, decepcionados. A palavra do Senhor vai nos contar que, chamando outro barco, o barco quase ia a pique, isso é, o barco quase afundava, porque não aguentava levar a tamanha bênção, a provisão de Deus chegando na vida deles, a provisão de Deus que, quem sabe, iria alimentar famílias, a multidão, aquela provisão de Deus ia alimentar, ia ser recurso financeiro para a casa deles por vários e vários dias, para aquelas famílias, alimentar pessoas. É a bênção de Deus, a provisão. A provisão de Deus chega na tua vida. Não se espante quando o armário estiver vazio. Não se espante quando você olhar na geladeira e tiver lá sua água. Fica tranquila, a provisão de Deus chega na tua vida. A prosperidade de Deus, pois Ageu, capítulo 2, versículo 8, está escrito: o Senhor é dono do ouro, Ele é dono da prata, apenas crê somente, porque tempos novos estão chegando na tua vida. É tempo de fartura, é tempo de prosperidade, é tempos que Deus vai guardar a tua casa, a tua família. Só quem crê glorifica nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. A palavra vai nos contar que Simão, vendo o tamanho milagre, tamanho situação que aconteceram pelo encontro que ele teve com o Senhor Jesus, ele se prostra diante do Senhor. Naquele momento ele reconhece, ele entende, porque quando o homem tem um encontro com o Senhor, ele entende: eu sou pecador. Quando o homem tem um encontro verdadeiro com o Senhor, ele entende: eu errei, eu falei sobre essa terra, eu não sou digno, eu não mereço. Mas com Lamentações de Jeremias 3,22 está escrito que as misericórdias do Senhor é o motivo de nós não sermos consumidos, e elas se renovam todas as manhãs. Ainda que eu e você não merecemos, ainda que eu e você somos falhos, pecadores nessa terra, e não merecemos a graça do Senhor, um dia Ele padeceu na cruz, para que eu e você venhamos ter vida nessa terra. Ainda que nós não merecemos, e reconheçamos isso nessa terra, o Senhor continua com as mãos estendidas, continua operando na nossa vida, continua fazendo novo na vida daquele que crê e busca, na vida daquele que toma posse daquilo que o Senhor tem preparado para cada um. O melhor dessa terra, o melhor dessa terra que o Senhor tem preparado para nós, como foi na vida de Pedro naquela noite. O melhor para Pedro naquela noite era a provisão, era o peixe que ele precisava, que era daquilo que ele vivia, aquele que era o cenário, o ambiente de trabalho dele. Então o melhor que Pedro precisava naquele dia era o peixe, e Deus entregou a providência. E o melhor dessa terra é promessa para mim, é promessa para você. Isaías 1,19: se esperares, comereis o melhor dessa terra. O melhor não é mais ou menos, é o melhor. É o melhor que Deus tem preparado para mim e para você. Desde o momento que com sinceridade de coração caminhamos diante da presença do Senhor, buscamos em espírito e em verdade, o melhor Ele tem para mim, o melhor Ele tem para você nessa terra e pode operar na nossa vida. E naquele momento, Simão Pedro se prostra diante do Senhor e diz ao Senhor: ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele reconheceu. O reconhecimento
o arrependimento são os caminhos que levam ao Senhor operar na nossa vida. É o reconhecimento. Reconhecer que nós não podemos fazer nada sozinhos nessa terra, que se o Senhor não sustentar a nós vamos a cair, nós vamos a perecer. Se o Senhor não nos sustentar, nós não temos saúde, nós não temos condição de estar de pé. De reconhecer nessa terra a dependência do Senhor, que se o Senhor não nos sustentar, não se colocamos de pé. Quando o salmista escreve dizendo: se deitei, dormi e me levantei, é porque o Senhor me sustentou. Ele nos sustenta, Ele opera na nossa vida. Então devemos reconhecer, ainda que nós não merecemos, que Ele opera na nossa vida. Porque quando reconhecemos o trabalhar de Deus na nossa vida, o milagre chega, a bênção, o melhor que já está preparado chega sobre a minha e a tua vida. Mas é quando reconhecemos o que esse Deus opera para aquele que nele confia. Glória a Deus. Quando Pedro reconhece nesse momento, ele reconhece: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Me lembro quando a palavra do Senhor nos conta sobre aqueles dois ladrões que estavam na cruz com o Senhor Jesus, que um escarnecia, que um zombava, mas um na hora da morte teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Vendo na hora da morte, o Senhor teve um encontro e reconheceu que ele era pecador, que ele era ladrão e que os feitos dele mereciam estar naquele lugar, mas que o Senhor era santo, que o Senhor era puro e que o Senhor não deveria estar na mesma posição que ele, se assemelhar a ele. E naquele momento ele disse, reconhecendo ao Senhor: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E naquele ato de arrependimento, naquele ato de reconhecimento, o melhor chegou na vida dele. O Senhor responde para ele: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pouco tempo antes da morte, ele recebeu o melhor dessa terra. E o que é o melhor? A salvação. A salvação da sua alma. É o melhor que todo ouro, toda prata, todo dinheiro, carro, moto, bens, família nessa terra. O melhor de tudo é você ter a salvação. Porque tudo nessa terra perece, tudo aqui fica. Mas o melhor é aquilo que o Senhor tem preparado. O reino que está nos preparado desde a fundação do mundo. Esse é o melhor para mim e para a tua vida. Esse é o melhor. Isso é o que o Senhor tem para nós nessa noite. Então ainda quando temos oportunidade, devemos agarrar a oportunidade de continuar a caminhar diante da face do Senhor. Mas está tudo difícil, continua a marchar. Não, mas os inimigos estão vindo, continua a marchar. Não tem mais jeito, continua a marchar, que o Senhor é contigo para te dar vitória. E naquele momento, Pedro reconhecendo que ele era homem pecador, o Senhor veio e disse para ele: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Porque o que o Senhor estava dizendo naquele momento? Não temas, eu sei que você é falho, Pedro. Não temas, Pedro, eu sei que você é pecador, Pedro. Pedro, eu sei que você tem a vida toda errada, que você não sabe falar direito. Mas eu vou mudar a tua vida. Eu vou mudar a tua história. Eu vou fazer de você um novo homem. Então o Senhor traz para nós essa noite: eu posso te fazer um novo homem, uma nova mulher nessa terra. Uma pessoa para que a glória de Deus habite em você. E as pessoas olhando para você venham glorificar o nome do Senhor, glorificar a transformação do Senhor fez na tua vida. Porque um dia esse Deus transformou a água em vinho. Ele pode transformar aquela pessoa que era adúltera em um servo do Senhor, aquela pessoa que era um cachaceiro em um pregador da palavra. Pode transformar aquela que era uma prostituta em uma levita na casa do Senhor, uma pregadora, uma missionária. O Senhor tem esse poder. Como Ele transformou a vida desse homem que era pescador, esse homem impossível, que não levava desaforo para casa, transformou esse homem que não sabia, quem sabe, nem mesmo indulto, um homem que não tinha muitos estudos, quem sabe um homem que não era preparado, fez dele um grande apóstolo sobre essa terra, fez dele um grande homem de Deus nessa terra, para que pela vida dele, está escrito, até mesmo a sombra dele, quando ele passava, curava os enfermos. A presença. Porque a partir do momento que cremos no Senhor, entregamos a nossa vida para Ele, o Espírito de Deus começa a trabalhar na nossa vida.
Começa como duas escamas que caíssem dos nossos olhos, para que nós venhamos enxergar, mas isso é errado. Não, mas tal amizade para mim não é boa. Tal maneira de agir, de falar não é certa. O Espírito Santo abrindo os seus olhos para te mostrar e fazer você enxergar aquilo que agrada, aquele que é digno de toda honra e de toda glória nessa terra. Esse é o poder de Deus que habita em nós. Esse é o poder de Deus que habita em nós. E aqui, no último versículo dessa palavra, vem a contar o detalhe mais importante de toda essa história. Elevando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aquele que tem um encontro com o Senhor não volta para o mesmo lugar. Aquele que tem um encontro com o Senhor não continua fazendo as mesmas coisas. Mas aquele que tem um encontro segue o Senhor. Aquele que tem um encontro caminha com o Senhor até o fim. Aquele que tem um encontro permanece diante da palavra do Senhor. Certa feita, o Senhor perguntou para os seus apóstolos, dizendo: vós também quereis ir embora? Vós também quereis voltar para trás? E Pedro, cheio do Espírito Santo, vem e diz para o Senhor: Senhor, para onde iremos? E só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então eu te pergunto nessa noite: para onde iremos? Iremos buscar socorro aonde? Iremos buscar no homem, num político, num governador? Aonde vamos buscar socorro nessa terra? Quem sabe no marido, num filho? Aonde vamos buscar socorro nessa terra? Vamos buscar socorro no Senhor. Vamos buscar socorro no Senhor, porque só Ele tem palavra de vida eterna. Vamos buscar socorro no Senhor, porque só Ele pode nos levar ao caminho que leva ao Pai. Está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor nos leva ao Pai. Devemos buscar socorro nele, porque está escrito que o Senhor é nosso socorro, é nosso escudo, é nossa fortaleza. Socorro bem presente no dia da angústia. Vamos nessa noite depositar a nossa confiança no Senhor e seguir o Senhor, para que o poder dele habite na nossa vida e para que ele mude a nossa história, a nossa casa, a nossa família. Porque operando Deus, quem impedirá? Amém? Com as palmas lá no nome